Bom dia, nono ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar a falar sobre o capítulo 3, né? Protegendo a biodiversidade. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre proteção da biodiversidade, áreas protegidas no Brasil e no mundo, e também de unidades de conservação, né? Quais são, né? Onde elas estão localizadas, tá? Então, a biodiversidade, gente, nós já vimos em outros capítulos do nosso livro 3, né? Que ela está ameaçada por vários fatores, né? Seja ela pela ação humana, seja ela por processos naturais, tá? E quais são as estratégias que podem ser adotadas, né, para a sua conservação? Quais são os benefícios, né, que essa conservação poderá trazer para o ser humano, tá? Ok? Então, são essas perguntas, né, que nós vamos responder ao longo das nossas aulas aqui do capítulo 3, tá? O homem, gente, apesar de ser, né, o maior provocador de desequilíbrios ambientais, ele também é o mais interessado em proteger os recursos naturais. Por quê? Porque são necessários à própria sobrevivência, né, da espécie, também para inúmeras atividades econômicas. Então, para minimizar os riscos, né, políticas ambientais e fiscalização rigorosa, elas são fundamentais. Então, desenvolver políticas voltadas para o meio ambiente e também ter-se uma fiscalização, né, órgãos que, além de criar as leis, possam também fazer o monitoramento, né, do meio ambiente, né, das diversas formas, tá? Aqui a gente vai discutir como é que isso é feito. A exploração, ela deve ser organizada e respeitar os ciclos de renovação e recuperação do ambiente, porque muitas vezes o homem ele explora tanto um recurso natural sem respeitar, né, o ciclo que vai demorar para que aquele novo recurso seja formado e recuperado, que ele acaba explorando de forma errada, né, de forma a acabar mesmo com aquele recurso natural. Tá? Então, é uma questão mesmo de consciência, né? Bom, o estabelecimento de áreas protegidas, tá, no Brasil e no mundo, né, é uma das formas mais eficientes e utilizadas para a conservação da natureza. Porém, ela enfrenta muitos desafios para que seja efetivo diante do impacto, né, que o ser humano vem causando nas últimas décadas à nossa natureza. Então, por isso, né, foram criadas áreas protegidas, né, para proteger o ambiente, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? E essas áreas protegidas, elas são chamadas de unidades de conservação. Essas unidades de conservação, ou simplesmente UC, né, são áreas de proteção ambiental classificadas em categorias distintas, que determinam quais atividades podem ser realizadas nessas áreas, né? Se tem que ficar intacta aquela região, se pode ser explorada, né, mas de forma a obedecer às regras das unidades de conservação, né? Então, entre essas unidades de conservação, entre essas áreas, né, nós temos os corredores ecológicos, ou corredores de biodiversidade, cuja função é conectar os fragmentos de vegetação, né, daquele ecossistema, certo? Bom, em relação às unidades de conservação, né, a primeira unidade de conservação do mundo, né, ela foi criada no Parque Nacional de Yellowstone, né, que nos Estados Unidos, em 1872. Né. Daí para cá, mais de 200 mil unidades de conservação foram criadas, né, pelo mundo, né, de acordo com a ONU. Tá? E em 2014, né, protegendo importantes ecossistemas com relevante biodiversidade, né, que cobrem cerca de 15% de área terrestre mundial e 3,4% de área oceânica. Então, essas unidades de conservação, elas protegem o planeta, né, em área terrestre de apenas 15%, né, mas já é alguma coisa, tá? E na parte, né, de água, ambientes, ecossistemas aquáticos, apenas 3,4%, né, da área oceânica. Já no Brasil, né, a primeira unidade de conservação foi o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, né, na década de 40, né, de 1940. A gente vai já mostrar como é que é essa unidade de conservação. E hoje no Brasil a gente tem uma área bem expressiva, né, em forma de hectares,
que são destinadas às unidades de conservação. Cerca de 79 milhões de hectares de preservação ambiental nessas unidades de conservação federais, né? Que representam quase 10% de todo o território nacional. Então, como nós temos um território, né, bem extenso, né, o nosso país ele é bastante, né, extenso, tá? E isso representa, né, uma grande área, tá? Então, aqui a gente tem o Parque Nacional, né, de Yellowstone, nos Estados Unidos, que foi a primeira unidade de conservação do mundo. E temos aqui o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, que foi a primeira unidade de conservação criada, né, aqui no Brasil. Tá? Bom, as unidades de conservação. Quem é que cria essas unidades? Né? Tanto o poder, o governo federal, estadual e municipal, ou seja, o poder público é que cria, tá? E essas unidades, elas têm um objetivo de proteger os recursos naturais, né? A flora e a fauna. Então, no ano de 2000, né, aqui no Brasil, foi criado o SINUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse sistema ele foi criado por uma lei federal, né, de número 9.988/2000, que foi no ano de 2000. E esse sistema, ele define os tipos de unidade de conservação, diferenciando-as de acordo com a sua forma de proteção e com os usos permitidos. O que pode ser feito naquela unidade de conservação? Tá? O que não pode ser feito? Daí surgiu uma classificação, né, das unidades de conservação. Nós temos a unidade de conservação de proteção integral e temos a unidade de conservação de uso sustentável. Bom, essa de proteção integral, ó, como o próprio nome diz, protege totalmente, né? Elas são de uso restritivo, suas áreas não podem ser habitadas pelo homem e os seus recursos não podem ser extraídos, tá? O uso indireto é permitido mediante autorização prévia somente para pesquisa ou turismo ecológico, tá? E temos a unidade de conservação de uso sustentável, né? Ou seja, dá uma sustentabilidade, pode explorar, mas respeitando as normas, né? Os planos de manejo, o que pode fazer, o que não pode, dentro daquela unidade de conservação. Então, a de uso sustentável são áreas em que são permitidas atividades desde que sejam respeitadas essas normas, visando garantir a manutenção e também a renovação dos recursos naturais que aquela área possui, né? Além de seus processos ecológicos e sua preservação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A APA da Serra de Maranguape, né? É uma APA municipal, né? Ela foi criada aqui por leis pela Câmara, né, pela gestão, né, do município, tá, de Maranguape, e ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, né? Pode ser feito a retirada, né, o plantio de bananeiras, né, como a gente observa, né, aquelas pessoas que moram em sítios na Serra de Maranguape extraem, né, de forma seguindo, né, essas normas. Exploram, digamos assim, o ambiente, né, através da plantação, né, de bananeira. Tá? Agora a gente vai falar das unidades de conservação de proteção integral, né, que temos vários tipos. Nós temos essa daqui, que é a estação ecológica. O que é uma estação ecológica? É uma unidade de conservação que não pode ser mexida. É a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, né? Aqui a gente tem a estação ecológica de Aiuaba, aqui no Ceará, tá, gente, essa estação. E aqui a gente tem a visitação, né? Então, pode ser feita pesquisa científica, né? Visita somente de escolas, né? De alunos com professores em escolas para conhecer, né? Aquela unidade de conservação que é uma estação ecológica. Então, essa estação ecológica de Aiuaba é aqui no Ceará, tá? Temos aqui a reserva biológica, né, que é a REBIO, a sigla. Ela preserva também a diversidade biológica, sendo permitida medidas de recuperação de ecossistemas alterados e também ações para manejo, né, para recuperar o equilíbrio natural e também preservar essa diversidade biológica, né? A visita é somente, né, tem que ter uma permissão, somente com objetivo educacional, né? Que a gente tem no Rio Grande do Norte, o Atol das Rocas, tá?
que é um grande berçário, né, marinho, tá? Com vários corais, né? A vida marinha aqui bastante diversidade. E essa reserva biológica, ela fica no Rio Grande do Norte, né? Aqui no estado vizinho, tá? Temos o Parque Nacional, né? Que é o Parna, Parque Nacional. Também está voltado à preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica, né? Ou seja, a paisagem, né? Fica muito evidente nos parques nacionais. Permite atividades recreativas, tá? Educativas também, de interpretação ambiental e de pesquisa científica, sendo a categoria que possibilita uma maior interação entre o visitante e a natureza. A gente tem aqui no Ceará, né? Ali o Parque Nacional de Ubajara, que é na Serra Grande, que a gente fala, né, depois de Tianguá, e a gente tem esse parque, né, que as pessoas utilizam, né, aproveita essa beleza, a paisagem, também tem os passeios, né, de bondinhos, tá, aqui como mostra a imagem, certo? O monumento natural, nós temos grandes exemplos de monumentos naturais aqui no Ceará. Temos esses locais, eles são voltados, né, à preservação de lugares incomuns, tá, que se destacam também pela sua beleza cênica, né? Então, incomum por quê? Ali em Quixadá, nós temos os monólitos de Quixadá, que são essas formações rochosas, né? Tem até a pedra aqui da Galinha Choca, que a gente chama, né, perto do açude. E aqui a gente tem as falésias, né, de Beberibe. Então, são lugares incomuns, né, diferentes, que se destacam pela sua beleza cênica. E também pode ser constituído de áreas particulares, tá? Esses locais, eles permitem atividade de visitação, né? Aqui tem pessoas nas falésias, tem os guias turísticos aqui nas falésias de Beberibe, tá? Como também temos aqui, próximo aqui a pedra, né, da Galinha Choca, tá? Então, permite diversas atividades de visitação, desde que as atividades sejam realizadas, né, de acordo com os objetivos das unidades de conservação. Então, sempre respeitando, você não vai para uma falésia dessa, né, fazer aqui uma visitação com os guias para ver a coloração desses grãos, né, de areia que formam as falésias, para jogar o lixo aqui, certo? Então, tem todo esse cuidado, né, em preservar. E temos aqui o refúgio, né, da natureza silvestre. Esse tipo de unidade de conservação, né, é voltado, né, para a proteção de ambientes naturais, também para garantir, né, as condições para que as espécies e as comunidades da flora e fauna locais existam e possam se reproduzir nessa área. A gente tem como exemplo aqui o refúgio, né, de vida silvestre do soldadinho do araripe, né, que é esse pássaro, que esse refúgio da vida silvestre, gente, ele se localiza lá no Crato, né? O Crato, lá no sul do Ceará, certo? Que também é um refúgio da vida silvestre. Então, existem vários refúgios, né? Eu coloquei aqui para vocês esse aqui e procurei trazer esses exemplos mais aqui para perto, né, da nossa realidade, aqui do nosso estado, tá? Falando dessas unidades de conservação, né, de proteção integral, ok? Na próxima aula a gente vai falar das unidades de conservação de uso sustentável, né? E vamos concluir o nosso capítulo, tá certo? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos um bom estudo, tá? E uma boa semana.